Então vamos ler aqui no capítulo 13 de Mateus, versículo 12, e depois lá no capítulo 25 de Mateus também. Começando aqui pelo capítulo 13, versículo 12, que diz assim o texto: Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos ler agora, lá em Mateus 25. Mateus 25, versículo 14. Então eu vou repetir o que eu li antes. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem tem, tem mais. E quem não tem, até o que julga ou pensa ter, lhe será tirado. Isso é aplicado em todas as áreas da nossa existência humana. Por exemplo, você já ouviu falar na lei dos mais fortes, né? Os mais fortes sempre, eles sobrevivem. Quando, por exemplo, um animal tem uma ninhada de filhotes, os mais fortes, eles chegam nos seios, né? Para serem amamentados primeiro. E outros vão sendo descartados automaticamente pela própria lei da existência. É uma seleção natural. E esse texto fala exatamente sobre isso. A quem tem, mais é dado. A quem não tem, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Quando você olha, por exemplo, do ponto de vista econômico também, você tem acreditado que dinheiro chama dinheiro. Quem ainda já não viu isso, né? Mas também miséria chama miséria. Então é algo representativo. Estou trazendo uma ilustração do que acontece nesse texto aqui. Por exemplo, nós somos atraídos para perto de quem tem abundância. Quem é que nos chama a atenção? Aquele que pode nos oferecer mais. Você se aproxima de quem faz o bem, os amigos aparecem e coisas desse tipo. Quem tem bom humor está sempre rodeado de gente. Positividade, atitude construtiva, propositiva. Quem tem esse tipo de característica, a pessoa sempre se aproxima deles. Mas o mal-humorado ninguém quer ficar perto. Estou só citando algo para exemplificar o que o texto está dizendo. Quem tem, mais é dado. Quem não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. É claro que a quem mais é dado, mais é requisitado, mais é cobrado, mais a pessoa será responsável por aquilo que ela tem. Agora, vamos ler o texto aqui de Mateus 25, 14, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Esse talento, ele tem uma relação. Sempre quando Jesus quis exemplificar alguma coisa, geralmente ele usava essa parte econômica, né? Talentos, ele recebeu uma quantia, talentos era dinheiro na época, né? Recebeu essa quantia, mas era distribuído segundo a capacidade que cada um tinha de manusear e administrar o que estava recebendo. E a nós, no reino de Deus, é nos dado talentos, é nos dado capacidade de administração. E eu estou falando da administração de tudo que você está recebendo. É isso que esse texto nos propõe. Agora começa a linkar esse texto de capacidade, talentos, com aquele que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que pensa ou julga ter, lhe será tirado. Olha lá.
Ele distribuiu esses talentos. A um 5, a outro 2, a outro 1, segundo a sua capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, de acordo com a sua capacidade, com a sua capacidade de resposta, com a sua capacidade de resposta aos desafios que foram colocados nele. Quais são as capacidades de resposta? Ao que tem se lhe dará. As capacidades de resposta aos desafios dentro do reino de Deus, você está recebendo para que você administre. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para ajustar as contas com eles, de tudo aquilo que eles receberam, da sua capacidade de administração, de tudo que eles granjearam, né, com a quantidade que eles receberam. Lembrando que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5, multiplicou, dobrou, foi para 10 talentos. O que recebeu 2, multiplicou, dobrou, foi para 4 talentos. Mas o que tinha 1, ele temeu e enterrou aquilo que ele tinha recebido. Ele ficou numa posição de estagnação com o que tinha, o que julgava ter. Olha só. Então, aproximando-se o que recebera 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel naquilo que você recebeu, você será estabelecido de acordo com aquilo que você trabalhou em cima do que você recebeu. Isso fala muito da nossa administração. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos da casa de Deus. A casa de Deus sou eu, a casa de Deus é você. Recebemos algo para administrar. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o talento que tu me deste. Então aqui está o que é seu. Respondeu, porém, o Senhor e disse: servo mau e negligente, você sabia que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho? É uma pergunta. Você sabia realmente disso? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então você vê que na existência tudo vai responder de acordo com a sua capacidade de administração. Quanto talento você recebeu? Qual a sua capacidade? Tudo que você recebeu, querido, tem que ser expandido, como diz o texto. Tem que ser multiplicado. Precisamos acrescentar a cada dia, de acordo com a nossa capacidade. Quando você vê a parábola do semeador, lá na parábola do semeador fala que o fruto que cai na boa terra, ele produz a 30, a 60 e a 100. Parecido aqui, né? Que é 5, 2 e 1.
É cada um segundo a sua capacidade, precisa multiplicar segundo a sua capacidade. E isso você tem que deixar acontecer naturalmente à medida que você vai desenvolvendo o reino de Deus. Essa parábola, tanto essa quanto a do semeador, são parábolas de princípios do reino de Deus. O pouco que você tem precisa ser acrescentado. Não aconteceu aqui com o último rapaz, que recebeu um e não teve a compreensão exata de quem era o seu Senhor, a ponto de temer, de achar que ele era um homem mau, que ele era um homem severo. Não é verdade? O pouco que você tem precisa ser acrescentado. Ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem ou julga ter, lhe será tirado. Como é que está a nossa administração? Daqui uns dias o Senhor da administração vai cobrar de você. O que você tem feito com a administração, do que você tem recebido, a sua capacidade de multiplicar o reino de Deus. É multiplicar os valores do reino no dia a dia da sua existência. Então, talentos que você recebeu, capacidades, esses talentos são recursos, você recebeu recursos de Deus. Cada um tem uma capacidade, mas cada um pode multiplicar o que tem. Somos iguais na essência em relação ao reino de Deus, mas diferentes em capacidades. Em relação ao reino de Deus, todos somos nivelados, mas a nossa capacidade de multiplicação do reino depende de nós. Uns ganham mais, outros ganham menos, mas todos multiplicam, todos frutificam. O que aconteceu com o terceiro rapaz é que ele não frutificou. Ele não produziu, ele enterrou, ele não conhecia o seu Senhor. Sempre quando você tem capacidade, as responsabilidades em relação ao reino são maiores. São responsabilidades que você precisa administrar junto com a capacidade que você tem de crescimento nesse aspecto do reino de Deus. Então a capacidade é proporcional dentro de você. Você tem a essência do reino, mas tem uma capacidade que pode ser uns mais, outros menos, cada um dentro da sua capacidade. Um é um caminhão na obra de Deus, o cara tem a capacidade de carregar tanta coisa. Outros é um carrinho pequeno, né? Capacidade de carregar menos, mas é preciso se expandir. 2 Coríntios capítulo 7, né? Dilatai-vos. Você tem essa capacidade de expansão, né? Como diz também lá no Velho Testamento, né? Alargar as estacas, né? Estender as suas tendas, né? Aumentar o espaço da sua habitação. Você é a habitação de Deus, nós temos que expandir essa habitação. Granjear, multiplicar o recurso que você tem. Você tem um recurso, multiplique esses recursos. Você tem que ir para a vida pensando que você é uma semente. Uma semente carrega uma árvore. Uma árvore carrega milhares de sementes. E milhares de sementes é uma floresta. O que nós recebemos é uma capacidade. O que eu estou falando aqui não importa se é a 30, 60 ou a 100. Não importa se você recebeu 1, 2 ou 5. Você tem que expandir. Você tem que se dilatar. Você tem que multiplicar. Milhares de sementes carregam florestas em potenciais. Quanta semente do Evangelho nós podemos multiplicar nessa terra? Olha só essa questão desse rapaz que não compreendeu quem era o seu Senhor. Ele julgou o seu Senhor como sendo severo. Se você vê o texto ali, ele faz uma pergunta: sabias que eu sou um homem severo, que ceifo onde não semeei e colho onde não plantei? Essa é uma pergunta que ele faz. É realmente, você sabia que eu sou assim? Se você julgasse que eu era assim, pelo menos colocasse meu dinheiro nos bancos, que pelo menos os bancos multiplicariam o dinheiro. Muitas vezes nós temos um julgamento errado do caráter de Deus
não achamos que Deus pode multiplicar tudo que nós temos. Nós precisamos, na simplicidade, nas coisas simples, multiplicar o reino de Deus. É como se esse rapaz estivesse dizendo assim: eu não confio no amor do meu Senhor. É possível que Ele me peça o que eu não tenho. É possível que Ele queira colher em mim o que Ele não plantou. É possível que Ele queira ceifar em mim o que Ele não semeou. Mas na verdade, Deus semeou algo nas nossas vidas. Deus semeou algo no seu coração. Deus semeou algo no meu coração para mim expandir e multiplicar de acordo com a capacidade que eu tenho. É no seu métier, como se diz, né? Essa palavra, né? É no seu meio, é ali no seu grupo, é ali na sua casa, é ali com o seu vizinho. Nem sempre serão palavras bonitas, mas são palavras de simplicidade que você fala e você multiplica de acordo com a sua capacidade. Com sabedoria, multiplicando sabedoria. Quem multiplica é louvado. Quem enterra pensa que Deus é mau e que a própria existência é severa. Mas não é assim. Deus é bom. É isso. Deus é bom. Deus é amor. Nós precisamos saber disso. Deus é luz. Deus é nosso Pai. Olha quantas coisas nós podemos compreender de Deus, para que nós reconheçamos que aquilo que nós recebemos dele pode ser multiplicado. Aquele que não conhece o amor de Deus e não conhece as características de Deus, não conhece o caráter de Deus, ele olha para a vida como esse rapaz olhou. Ele olha com o olhar. Quantas vezes nós falamos aqui que você é o seu olhar? Você é o que você vê. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será bom, teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas, será mau. E se a luz em que você caminha são trevas, aí o próprio texto diz: misericórdia, quão grandes trevas são. Porque a luz dos olhos, o seu olhar para todas as coisas é como as coisas serão. Nós precisamos entender isso, isso é uma verdade. Como você olha as circunstâncias da vida, é como elas são. Tudo é como você vê. Então, numa circunstância difícil que você ultrapassa ou enfrenta no seu dia a dia, na sua vida, uma circunstância difícil, o sucesso para você sair dessa circunstância é a maneira que você olha. É como o seu olhar em relação a isso tudo. É ou não é, gente? É desse jeito. Por exemplo, o rapaz projetou em Deus a sua própria injustiça. Não, Deus não é tão justo assim. Deus vai me requerer de mim o que eu não posso dar para Ele. Deus vai tentar pegar de mim o que eu não tenho. Mas você tem. Então ele projetou em Deus o mal que estava nele. A própria injustiça que estava nele projetou em Deus, mas Deus é justiça. Então, meus irmãos, nós devemos olhar a vida toda com o olhar de Cristo. Quando nós olhamos com o olhar de Cristo, todas as circunstâncias da vida são encaradas e enfrentadas de uma outra forma.
O rapaz, ele projeta em Deus a sua própria injustiça. Ele não vê a Deus como um homem bom. Então ele projeta em Deus a sua própria injustiça e a sua própria perversidade. Tudo vai da questão de como ele está olhando todas as circunstâncias da sua vida. Ele enterrou o dom da vida, a capacidade da vida, a capacidade de multiplicar a existência sadia nessa existência. Não enterre o que você recebeu, multiplique, não enterre o dom da vida. Você não enterre a capacidade que você tem de multiplicar os recursos que você recebeu, o talento que você recebeu, através da sua capacidade de multiplicar uma existência sadia. Aí o senhor daquele servo disse: servo mau, você pensa que eu sou assim? Por um acaso, essa é a sua concepção de Deus? Você achar que Deus é alguém que vai requerer de você aquilo que você não pode dar? Deus distribuiu algo para você segundo a sua capacidade. Quando você recebe algo, essa é a razão que você tem para multiplicar o que você recebeu. Se a existência é má, então essa é a razão para que você pegue o pouco que você recebeu de Deus e transforme em uma coisa boa na sua vida. Essa é a dinâmica desse texto. Você recebe o recurso de Deus e você multiplica o que você tem, uns a 30, uns a 60, outros a 100 por um. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos, outro recebe 1 talento, mas o importante é que você multiplique na sua existência toda a capacidade que Deus te deu de produzir vida. Isso tem a ver conosco, tem a ver com cada um de nós. Nós nascemos com talentos, com recursos. Não importa quem você seja e qual a circunstância você se encontre, você existe, você tem seu ser, você é uma pessoa inteligente, você tem uma alma, você tem um espírito, você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Você tem mente, você tem emoções, você tem vontades. Você precisa desenvolver todas as áreas da sua vida através dos recursos que Deus disponibilizou para você nessa existência. Vida abundante é viver nessa vida tudo o que você precisa viver. Você não é um peso. Não se sinta dessa forma. Não se sinta desse jeito. Não olhe para a vida com uma interpretação errada, negativa, diminutiva, com a baixa autoestima, sendo vitimizado a todo dia pela própria existência. Você não é vítima da existência. Deus te deu uma capacidade de produção mental, a ponto de você desenvolver uma vida próspera em todas as áreas. Não pense mal de tudo. Você tem que fazer o bem, multiplicando o seu pouco. Amém. Não se entregue ao seu próprio juízo mental. Não faça um juízo de tudo de acordo com a vida natural, mas
Faça um juízo de acordo com o recurso que você recebeu de Deus, com os recursos que o Evangelho tem, com os recursos que a vida em Deus tem, com os recursos da graça de Deus, do amor de Deus, da multiplicação de tudo que Ele é. Não deixe o pouco que você tem lhe seja tirado, assim como aconteceu com aquele rapaz. Não brinque com a vida, com a existência. Assim, querido, como eu já citei, como é na natureza, a vida é assim. Você precisa multiplicar o que você tem. Isso é um princípio espiritual. O mal-humorado reclama de tudo, se zanga. O mal-humorado enterra a semente, o talento da vida. Não enterre as sementes de vida que você tem. Não trate a vida com o espírito da antivida, com o oposto da vida. Trate a vida como a vida tem que ser. A vida tem que ser vivida. Deus te chamou para viver e viver uma vida em abundante. E só Jesus tem uma vida abundante. Só o Evangelho é poder de Deus para transformar mentes, consciências, corações. Multiplique através dos recursos que você tem. Uma mente e um espírito e uma atitude má produzem coisas más. Mas uma mente, uma atitude e um espírito de brandura, um espírito de alguém que pensa para cima, vai produzir vida, vai multiplicar vida. Não seja esmagado pela própria vida. Não trate a vida dessa forma. Trate a vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Nós todos precisamos de uma conversão mental, de um olhar, de uma atitude, passar da desesperança para a esperança, passar da ingratidão para a gratidão, é multiplicar vida. Nós precisamos sair, muitas vezes, de uma vida de alguém incrédulo para a fé, para crer naquilo que pode ser multiplicado e produzido em vida em nós através da fé. Nós precisamos ter a consciência de que a grande riqueza, e todo esse texto fala de riqueza, todo esse texto fala de recursos, todo esse texto fala de dinheiro, de multiplicação, mas a grande riqueza que está escondida nisso que eu estou falando, sobre essa parábola, esse algo simples que eu passei para vocês, a grande riqueza é ser. É o Espírito produzindo resultados na mente, nas emoções, na vontade, em todo o seu ser. É você sendo expandido de dentro para fora, a sua mente sendo renovada pela transformação da sua mente pelo Evangelho. Um planeta tão grande como Júpiter é um planeta estático, mas qualquer produção mental de um neurônio, uma fagulha de produção de um neurônio no seu cérebro é maior que o planeta Júpiter. Imagina milhões de neurônios dentro de você produzindo vida. Nós temos uma capacidade de ser, nós temos uma capacidade extraordinária. Nós somos um milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. Você é extraordinário, você é incrível, você é alguém para cima, alguém que pode e tem capacidade. Querido, não enterre as bondades que você é capaz. Não enterre a capacidade que você tem. Não enterre tudo que você pode produzir de bom na vida. A existência, ela nos cobra muito caro quando nós pegamos o pouco que temos e enterramos. Por isso, o início do texto que lemos aqui, ao que tem se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que
tem ou pensa ter ou julga ter, se lhe será tirado. A existência nos cobra quando nós deixamos de multiplicar os recursos que Deus coloca dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, para que nós possamos expandir isso nessa existência. Precisamos de atitudes. Não seja negativo, creia, não faça da vida um problema. Deus é amor. E o único mandamento que Deus cobra de nós é o mandamento do amor. Precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Tem que haver um relacionamento de amor com Ele, com as pessoas e com a vida. Precisamos trazer fé onde não há fé, esperança onde não há esperança. Queridos, onde há amor, existe tudo de bom. Tudo na vida só há sentido quando tem amor. Por isso que devemos multiplicar a capacidade de amar que Deus nos deu. O seu amor nos alcançou. O seu amor está dentro de nós. Tudo só tem sentido dessa forma. É diante do amor de Deus. Uma gota, querido, do amor de Deus é um oceano de bondades, é multiplicação de vida. Aleluia! Ao que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Hoje você tem essa oportunidade. Você tem uma oportunidade de vida, a oportunidade que Deus te deu dentro de você, recursos para você viver a vida da melhor forma possível. E a melhor forma possível de você viver a vida é viver a vida no Evangelho. A vida que Jesus viveu e foi, é a vida que eu e você precisamos viver e ser. A vida é uma oportunidade de Deus. Viva essa oportunidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Glória a Deus.